Apenas uma faixa de 160 quilômetros de mar separa a China de Taiwan. Uma distância relativamente curta, pelo menos fisicamente falando, porque, em outros aspectos, cada um parece estar em um lado do globo. As constantes tensões no Estreito de Taiwan, com a realização de vários exercícios militares por parte da China e declarações desafiadoras dos líderes taiwaneses, tornam essa região uma das mais propensas ao começo de uma nova guerra a qualquer momento. Enquanto um confronto militar não acontece, as duas partes travam uma verdadeira guerra no campo das relações internacionais, costurando apoios que possam gerar alguma vantagem sobre o adversário. E nesse conflito silencioso, a China tem se movimentado como nunca. Nesse vídeo eu vou te contar como o gigante asiático está atuando nos bastidores da política internacional para isolar Taiwan e facilitar a unificação do país. A rivalidade entre China e Taiwan é antiga e remonta à metade do século passado, mais precisamente a 1949, quando o Exército de Libertação Popular, liderado por Mao Zedong, conseguiu o controle do país depois de alguns anos de guerra civil. O presidente derrotado, Chiang Kai-shek, fugiu com parte de seus apoiadores e o que tinha sobrado de seu exército para Taiwan, onde deu continuidade ao seu governo. Do outro lado do estreito, Mao Zedong também instalou um governo na parte continental, e ambos reivindicaram por décadas qual era realmente a China. Até 1972, tanto a República da China quanto a República Popular da China tinham representantes na ONU e lutavam pelo direito de ser a única China reconhecida pela organização e demais países. Entretanto, uma resolução que entrou em vigor naquele ano reconheceu a República Popular da China como a legítima China, que passou a planejar a unificação do país. Nas décadas seguintes, houve uma certa aproximação e várias tentativas para que Taiwan aceitasse a proposta de uma China, dois sistemas, o mesmo que permitiu certa autonomia a Hong Kong e Macau. Sem a aceitação de Taiwan, as negociações emperraram. E a relação ficou ainda pior a partir da virada do século, quando o Partido Democrático Progressista, abertamente favorável à independência da ilha, ganhou as eleições presidenciais no ano 2000. Na eleição seguinte, realizada em 2004, o partido conseguiu reeleger o presidente e a China tomou medidas mais duras, aprovando uma lei conhecida como Anti-Secessão, que permite ao governo de Pequim utilizar meios não pacíficos contra Taiwan, em caso de tentativa de separação. Desde então, notícias como essa, sobre o exército chinês realizando exercícios militares próximo a Taiwan, se tornaram frequentes, principalmente próximo de eventos importantes, como a realização de eleições ou quando a ilha recebe a visita oficial de líderes de outros países. A ideia por trás dos testes é mostrar a força da China e sinalizar que o país está atento ao que acontece em Taiwan, podendo intervir ao menor sinal de tentativa de independência. Mas a China está fazendo muito mais do que demonstrar seu poder e disposição para um enfrentamento. O governo de Xi Jinping está atuando de maneira silenciosa em várias frentes para enfraquecer Taiwan sem precisar chegar às últimas consequências. Segundo uma reportagem do The Guardian, as autoridades taiwanesas acusam o governo de Xi Jinping de tentativa de interferência nas eleições realizadas no último dia 13 de janeiro. Segundo as denúncias, Pequim impôs restrições a importações de produtos da ilha, ofereceu viagens a vários líderes locais até o continente para tentar cooptá-los e espalhou fake news para prejudicar o candidato da situação. Atualmente, a ilha é governada pelo Partido Democrático Progressista, conhecida pela sigla PDP, e para a China, seria mais interessante que o candidato do partido de oposição, Kuomintang, vencesse. Curiosamente, o Kuomintang é o partido que governava a China antes da Revolução Comunista e foi levado para Taiwan por Chiang Kai-shek. Apesar da rivalidade histórica entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, a agremiação é vista com bons olhos pela China, pois mesmo não sendo favorável à unificação, não defende a independência.
Entretanto, nesse caso, os esforços chineses parecem não ter funcionado e Lai Ching-te, atual vice-presidente e candidato pelo PDP, foi eleito presidente. Só que essa não é a única frente de atuação chinesa. Já faz um tempo que os chineses estão atuando no campo diplomático para deixar Taiwan totalmente isolado no cenário político internacional. A forma de agir do governo chinês normalmente é discreta e tem na oferta de dinheiro suas principais armas. Mas às vezes eles endurecem o jogo, como aconteceu em 2022, quando a Lituânia anunciou que permitiria a Taiwan abrir uma embaixada em seu território. Rapidamente, o governo de Xi Jinping impôs pesadas barreiras comerciais ao país báltico para pressionar pelo fim do acordo. Essa foi uma exceção, porque, como já falei, os chineses preferem a discrição e dessa forma estão conseguindo seus objetivos. Em um período de 20 anos, iniciado em 2003, a China conseguiu reduzir o número de aliados de Taiwan pela metade. E se olharmos esse gráfico, dá para ver que os períodos mais intensos estão nas extremidades, nos retângulos verdes, que representam períodos onde o PDP esteve na presidência. No período dentro do retângulo azul, quando o Kuomintang presidiu Taiwan, a linha se mantém praticamente na horizontal. Pouco a pouco, países como Senegal, Dominica, Vanuatu, Costa Rica, Malawi, Gâmbia e Honduras foram cortando relações com Taiwan e estabelecendo laços oficiais com a China, reconhecendo a política de uma única China. Nessa guerra, o tamanho ou relevância do aliado pouco importa, e a China tem ido atrás até mesmo de pequenas nações, como por exemplo a República de Kiribati, uma pequena ilha do Oceano Pacífico com pouco mais de 100 mil habitantes. Em 2019, o pequeno país mudou de lado praticamente junto com as Ilhas Salomão, o que deixou Taiwan naquele momento com 15 aliados. Assim, Taiwan, que tinha 27 aliados em 2003, encerrou o ano passado com apenas 13. E não precisou passar muito tempo do final do ano para a China voltar à carga com força máxima. No dia seguinte às eleições taiwanesas, Nauru, um dos menores países do mundo, anunciou que estava rompendo as relações diplomáticas com Taiwan e estreitando laços com a China. O que causa estranheza nesse caso é que a ruptura foi completamente surpresa, pois apenas alguns meses antes, Nauru e Taiwan estavam realizando reuniões bilaterais e até discutindo a implantação de novas rotas aéreas entre as ilhas. Depois desse último golpe, só restaram 3 aliados de Taiwan na região do Pacífico, e provavelmente é só uma questão de tempo, até o número se reduzir novamente. Segundo o The Washington Post, nas próximas semanas, o governo eleito de Tuvalu deve se reunir pela primeira vez, e existem grandes chances de aprovar uma mudança de lado. Na região, vai sobrar apenas Palau e Ilhas Marshall, a questão é saber até quando. A estratégia, ainda que um pouco lenta, está dando resultados e isolando Taiwan no cenário internacional, favorecendo as ambições do presidente Xi Jinping, que declarou recentemente que o domínio da China sobre a ilha é inevitável. No momento, Taiwan ainda tem alguns trunfos importantes, como a boa relação com Japão e Estados Unidos. No caso dos americanos, apesar de reconhecerem a República Popular da China, são obrigados por uma lei aprovada pelo Senado a trabalhar pela manutenção da paz no entorno de Taiwan. Mas a paciência chinesa e sua atuação de longo prazo pode favorecer o país em pouco tempo. Donald Trump, que está na disputa pela Casa Branca, não nutre nenhuma simpatia por Taiwan e já acusou a ilha de destruir empregos de americanos no setor de fabricação de chips. Portanto, com um pouco mais de paciência, o isolamento de Taiwan no cenário internacional e a eleição de Trump podem formar o cenário perfeito para que a China finalmente tente conquistar Taiwan. E você, o que acha? A China vai conseguir unificar seu território sem usar violência? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar a crescer e produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.